E aí, galera? Que fogão é esse, hein? No sufoco. Quase que o Ceará empata o jogo. Sem vinheta eu não entro. Sem like eu não comento. Agora, a verdade é a seguinte: primeiro tempo foi um joguinho triste, tanto de um lado quanto de outro. Ah, mas o Botafogo fez um gol, fez, aos 44 minutos. A única boa jogada. Teve lá o Arthur. O Arthur foi o destaque do jogo, no meu modo de ver. Principalmente no primeiro tempo. Ele fez de tudo e mais alguma coisa. Que teve uma jogada aos 17 minutos do Igor Jesus, no lançamento do Marlon Freitas. Engraçado, né? Os caras estão dizendo, pô, toda hora você fala isso, o que eu vou fazer? O Marlon Freitas deveria estar na seleção brasileira, cara. E o Gregory? Esses dois deveriam, mas eles não iriam jogar, mas tem que estar lá. Eles convocaram reserva. Quem escolheu os jogadores brasileiros, a lista, para entregar para o treineiro da seleção que estava lá na Europa, foram brasileiros. E não viram o jogo nessa altura do campeonato. Não é esse jogo, não. Os outros jogos. Mas engraçado, eles viram um zagueiro que estava na reserva. Aí eles viram. Vocês estão brincando, cara. Estão brincando com coisa séria. Então, Marlon lançou e o Igor Jesus quase marcou. O goleiro Fernando Miguel fez uma grande defesa. Aí depois veio os 33, veja aí, aos 17, esse lançamento do Marlon Freitas, para o Igor. Depois de 33 minutos, o Arthur, lá do lado direito, entrou de diagonal, bateu no travessão. E aí, foi isso. Aí aos 44, Marlon Freitas, Arthur, chutou, bateu no goleiro, voltou, e o Mastriani fez o gol, o único gol do primeiro tempo. Não teve grande coisa, mas o Arthur, no meio do campo, bem, tanto o Gregory quanto o Marlon Freitas, foram os destaques. E o Arthur lá pelo lado direito. Então, apoio do Vitinho, com o Arthur, e a chegada de um meio do campo. Normalmente é o Marlon Freitas que encosta, tanto de um lado quanto do outro, porque ele é um pouco mais adiantado. Quem vem segurando atrás, ali a barra maior da marcação é o Gregory, que está fora da seleção. Tudo bem, o que a gente vai fazer? E o Igor Jesus correndo atrás. Igor Jesus, até que eu pensei que ele não fosse mais jogar, porque ele já está negociado. Normalmente, o atleta corre risco. E de repente, já o negócio praticamente feito, ele entra no... E outra coisa, ele não mede não, ele vai para dentro. Ele disputou bolas hoje que normalmente quem já está negociado não disputa. Claro, ele vai ganhar, é a profissão dele. Ele está saindo do muito bom para muito bom. Tá certo? Vai sair de um futebol bom para muito bom. E ele pode render lá fora, como já devia também estar na seleção brasileira. Tem uns negócios que eu não entendo. Mas toda hora você fala isso, toda hora eu vou falar isso. Porque na minha época não era assim. E em outras épocas também não. Para lá, para trás e para frente. É por isso que a gente tem que falar toda hora. E o Mastriani ainda não se assuntou com a galera toda aí. O Alex Telles, bem também, na partida apoiando bem, cruzando bem,
chutando bem, bateu um pênalti bem, muito bem batido. Ele botou bem no cantinho, só que o goleiro pulou para o outro lado. Mas o primeiro tempo foi isso. Segundo tempo foi outro Botafogo. Como foi outro Ceará também. Vocês viram? Ceará não teve nada. Ceará não fez absolutamente nada. Toquezinho acanhado, um só na frente, que é o Pedro Raul, que é goleador. Não pode. Bola nos laterais, bola nos meias. Não pode deixar o Pedro Raul livre, liberado. Ele está sempre ali, muito bom cabeceador, né, inteligente. Não adianta chamar ele para o jogo. Nesse jogo chamaram várias vezes. Ele veio. Aí recebe a bola, abre a bola e começa a entrar. Só que a correria dele é muito grande, que ele está praticamente entre a intermediária e o grande circo. Aí ele mete na ponta, o ponta arranca. Daqui que ele chega lá, é muita força que ele tem que fazer. Quando chega lá, não tem nem força para subir, para cabecear. Agora, quando ele está no meio termo, tá intermediária, 10, 15 passos da meia-lua da grande área, e ele bota a bola para a lateral e entra, aí ele fez um gol assim. Ele fez um gol assim. Então, ele arrancou, ele tocou a bola, arrancou, cruzaram a bola, ele entrou na frente da zaga e meteu de cabeça. Então não adianta, tem que estar encostado com ele. Não adianta deixar um pouquinho, porque encostado você esbarra. E esbarra é no jogo. Agora, deixou livre, é complicado. Então, esse segundo tempo teve 10 minutos de jogo, o Jair de cabeça, no corner, e o Gregory perdeu o gol. Aí veio 12 minutos. Mugni, linha de fundo, aí, o Mugni, número 10. Eles vieram no top, melhorou muito o jogo em si no segundo tempo, né, porque os dois times começaram a jogar bem. E no primeiro tempo estava arrastado. Então, entrou meio, jogando bem, meteram para o Mugni do lado esquerdo, ele entrou, linha de fundo, cruzou. Quem estava lá? Quem estava lá? Pedro Raul. E a marcação no cara? Foi na linha de fundo, está marcando ali. Mas ele está aqui, ó. O cara meteu a bola, olhou para ele, meteu a bola aqui. Ele de perna esquerda, virou e meteu o gol. Então, foi o gol aos 12 minutos do primeiro tempo, do segundo tempo. Empatou o jogo. E aí, aos 26, é que saiu o pênalti. Eu achei meio complicado. O cara cruzou a bola, o cara saltou. Foi meio ombro, meio braço. Não sei. Mas quem marcou foi o VAR. O VAR é que chamou o árbitro e marcou o pênalti. Alex Telles foi lá, meteu 2-1. 2-1. Aí veio Marlon Freitas, aos 32 minutos. 32 minutos. Arthur, de novo, matou a pau o Arthur, pelo lado direito. Tocou, fez uma tabela com o Marlon Freitas, tocou a bola bateu na zaga, voltou e o Marlon Freitas meteu o gol. E ninguém viu. Ninguém viu, que eu estou dizendo da seleção. Ninguém viu. Então, foi o Marlon Freitas aos 32. Aí, aos 41 minutos, de novo, 41 minutos, é essa bola que eu estava falando. No cruzamento, ninguém viu o cara. O cara entrou aqui, pum, de cabeça. Quem? Pedro Raul. E aí começa a sufocar. O Botafogo jogava bem, não é? Não estava jogando mal. Tocando bem a bola, explorando bem as laterais, principalmente o lado direito, que joga mais do que o lado esquerdo. O lado esquerdo ficou apagado. Alex Telles apoiando bem, mas o Rodrigues não queria nada. Depois entrou o Natan, relaxadão, meio arriado, tomou um cartão, uma falta, ele pegou a bola, deu um bico para lá, o cara amarelo para ele, não está nem aí pro jogo. Então, eu não sei nem se... Bom, então o que acontece? Entrou, não fez absolutamente nada,
não puxou o jogo pelo lado esquerdo, ficou zerado. Ficou zerado. O Danilo entrou no lugar do Mastriani, que também não foi bem. E depois o Marlon Freitas saiu, entrou o Alain. E o Alex Telles também, já no final, entrou o Ponte. Mas essa mexida aqui deu uma queda um pouco do meio para o lado esquerdo. Do meio para o lado direito tinha jogo, toda hora. Tabela, lançamento, apoio do Vitinho. Vitinho está bem, chega. E o Arthur está explodindo. Então, foi lá o Pedro, botou 3-2 e ainda teve aos 50 minutos o Gregory tocou para o Natan sozinho. Gregory arrancou do meio do campo do Botafogo, atravessou o campo, zagueiro, o lateral estava na frente do Ceará, e aí o Gregory meteu a bola ali, ó. Ele entrou sozinho pela meia esquerda. Só que não tem habilidade nenhuma. Deu um toque, deu outro toque, botou no pé do goleiro. O goleiro entrou, tirou a bola dele, esbarrou lá com ele. Sozinho. Entrou pela meia esquerda sozinho, porque o zagueiro estava aqui e o outro estava lá do outro lado. O Gregory meteu assim, atravessada, diagonal. E ele entrou livre. Deu 2 toques na bola, botou no pé do goleiro. Quem contratou o Natan, hein, ô? Contratou mal. É só isso? Então vai dar zebra. Então, arrancou 3-2. Dos Malhos, o menor, que estava vencendo bem 3-1. Largaram o cara que tinha feito o primeiro gol do Ceará livre, ele meteu o segundo gol e eles foram para dentro. Ué, já estão perdendo, foram para dentro. Deram uma reagida e o time do Botafogo teve que fazer um monte de coisa, com o Danilo na frente da zaga, o Alain segurando, quer dizer, mais marcação do que propriamente sair à vontade do jogo, ganhando de 3-1. Foi para 3-2, os caras vieram para dentro. Mas venceu, é o que conta. Né? É o que conta. Agora, tem que prestar atenção. E aí me diz o Tatu aqui que foi para o sexto. Estava lá no sufoco, veio para o sexto, tirou o Bahia. Mas sexto é melhor do que nono, oitavo, claro. Então, vamos ver se acorda, não. Botafogo. E agora vai perder o centroavante. Quem vai ser o centroavante do Botafogo? Será que com o dinheiro que venderam compra um igual o Igor? Pode ser. O craque do jogo, eu vou botar o Arthur. Arthur com o Marlon Freitas e o Gregory. Os 3 craques do jogo. A baranga do jogo. Eu vou botar... Vou botar baranga do jogo. Lucas Lima, baranga do jogo. E a arbitragem? A arbitragem eu vou dar uma nota boa, né? Ela é uma senhora. Vou dar 5. Tá bom, né? Tá bom, vou dar 5. Ela é boa árbitra. Ela não é de fazer média, não é de... Erra como todos os outros. Mas, nota 5, hein? Pela vitória do Fogão. Valeu, galera.